Boa noite a todos. Vamos nos serenando, acalmando os nossos corações, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e vamos nos ligando com o nosso mentor individual, sentindo sua presença amiga e protetora. Vamos sentindo a presença de Joana de Ângeles, a mentora desta casa, com todo o seu amor e bondade. E com ela, vamos nos ligando com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, visualizando o seu manto azul e pedir a ela proteção para todos nós. Com o nosso irmão maior, Jesus, agradecendo o sacrifício que fez para encarnar entre nós, agradecendo os seus ensinamentos e sua exemplificação. E de mãos dadas com Deus, nosso Pai, rezamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E com todo amor e carinho, vamos envolvendo o nosso palestrante de hoje, que é o Glaucio, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz. Peçamos a Deus, a Jesus, que nos ilumine, para que possamos tirar o melhor proveito na noite de hoje. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para melhorar. Aproveitando que a noite ainda está fresca, nessa quase última semana de inverno, se é que a gente pode chamar de inverno, né? A terra muda, o eixo muda, as estações mudam. Nós vamos chegando agora na primavera. E a primavera para nós tem um significado sempre de renovação, de nascimento, de reunião. Algumas tradições mais antigas, e até alguns amigos do plano espiritual, dizem que foi a verdadeira data do nascimento de Jesus. Não a primavera aqui nossa, mas o outono no hemisfério norte. Jesus é a figura mais intrigante de nossas vidas. Todos os generais, reis, imperadores que existiram deixaram sua marca, mas só Jesus teve a sua continuidade, tem a sua mensagem até hoje, tentando ser decifrada por todos nós. Para muitos de nós, e muito do que se passou com ele ainda é uma verdadeira incógnita. Nós questionamos muito, principalmente, a parte da morte de Jesus. O nascimento já é uma confusão. O nascimento, então, não sabemos qual o ano, qual é o mês. E é bom que seja assim. Seria maravilhoso. Adoro árvore de Natal. Quando chega agora em outubro, eu já começo a falar para minha esposa: você não vai montar a árvore de Natal? E eu acho que ela só tem que desmontá-la para abril, mais ou menos. Porque dizem que Jesus nasceu em abril, dizem que nasceu em dezembro,
dizem que nasceu em outubro, dizem que nasceu no final de setembro. E seria legal que a gente comemorasse Natal muito mais vezes. A vida seria muito mais doce, com muito mais panetone, muito mais uva passa, muito mais coisas. Presente, então, aí tinha 13º, 14º, 15º, 16º, só para poder pagar as contas, senão não dava. Mas seria maravilhoso ter Jesus mais presente em nossas vidas. E a parte que nós vamos conversar na noite de hoje, fala a respeito do que se sucedeu, como se fechou a passagem de Jesus. E trazer talvez não respostas, mas questionamentos. Buscar outros valores em nós. Muito bem. Jesus havia entrado em Jerusalém, cercado por uma multidão que colocava folhas de palmeira, que era um símbolo de saudação àqueles que eram considerados como líderes, como reis. Os apóstolos ficaram em delírio de ver como aquela massa de pessoas gritavam hosanas ao filho de Davi. Hosanas ao filho de Deus, ao Messiá, aquele que veio trazer a liberdade para o povo de Israel. Eles não conseguiam caber em si e verificar depois do sermão dado no meio do templo, colocando o dedo na ferida, daquele nosso orgulho, daquela nossa vaidade, daquela nossa pretensão de serem detentores de Deus, proprietários de Deus. Saíram de lá fazendo 1000 planos de como iam organizar o reinado de Deus na terra, com Jesus sendo o líder de tudo, e não compreendendo grande parte de todos aqueles anos das mensagens, das conversas, das demonstrações, da maravilha que era a vida, o amor e a nossa presença diante de Deus. Tudo parecia ter escorrido. Simbolicamente, Jesus então decidiu fazer a ceia de Páscoa, né, com os apóstolos. E no cenáculo onde se realizou, onde eles todos discutiam, olha, eu vou ser o chefe da cavalaria, eu vou ser o chefe dos exércitos, eu vou ser o chefe das finanças, eu vou ser chefe do governo, eu vou ser o chefe da justiça. Ele observou tudo aquilo, tirou a roupa, se cingiu com uma toalha, como se faziam os serviçais da época, tomou de uma vasilha d'água, uma bacia, e passou a lavar os pés dos apóstolos. E eles não entendiam. Tanto é que quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou, não, a meu pé você não vai lavar não. Falei, Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem comigo. Aí o Pedro falou, então se eu lavo o pé, a mão e a cabeça também. E ele quis deixar bem claro mais uma vez que ele havia estado conosco no papel de servir e não de ser servido. O que vai inteiramente na contramão, muitas das vezes, daquilo que nós pretendemos para as nossas vidas. Vamos um pouco mais para frente. Saído dali do cenáculo, com toda aquela parte em que Judas, interpretado como um verdadeiro traidor, mas era um espírito extremamente imediatista, que tinha o desejo de instaurar o poder, de transformar a terra no céu, à base da força, da revolta, da revolução, retirar os romanos de dentro de Israel. Ele faz um ato que ele julga ser o mais inteligente possível. Criar a prisão de Jesus, com isso fazer com que o povo se rebelasse, e a partir dali começar aí uma luta. Depois Jesus seria libertado e tomaria conta de tudo. E Jesus, observando e entendendo tudo o que acontecia, trazia dentro de si, por que não dizer a decepção, a expectativa, a dor e talvez a frustração
de nós não termos entendido a sua mensagem, ou mesmo a compreensão. A partir dali, segue Jesus para o Monte das Oliveiras, e ali começa a desdobrar todo o drama dele em prece, pedindo para os apóstolos orarem, vigiarem, né, enquanto ele rezava. Passa-se todo aquele transe de angústia, na qual é retratado aquele suor que João coloca como um suor de sangue. Todo mundo acha que Jesus suava sangue, mas é uma interpretação simbólica de dizer que aquele suor não era um suor do esforço físico, mas era um suor que vinha de dentro do corpo pela agonia em que ele já conseguia antever. Bom, Jesus foi preso, passou a noite sob tortura, tanto da parte dos esbirros do Sinédrio quanto dos romanos, sofrendo todos os tipos de atrocidade, sendo muito espancado mesmo. Durante a noite inteira eles se revezavam batendo em Jesus. E aí chega a parte, né, do seu julgamento, se é que podemos dizer assim, em 3 instâncias. Primeiro no Sinédrio, depois é levado a Pilatos pelo Estado romano, é julgado pelo Estado romano, que diz: olha, eu não tenho jurisdição disso aqui. Vai para Herodes, Herodes olha para ele e fala que não vejo nada e devolve ele para Pilatos. Nesse processo começam todas as lições possíveis que podemos ter. Uma das mais interessantes em tudo isso é que Pilatos faz 5 perguntas para Jesus. Ele responde 4. E só não responde uma. E é: o que é a verdade? Ou qual é a verdade? É a única resposta que Jesus nos dá. E aí fica para nós a primeira reflexão: o que é a verdade? Qual de nós é possuidor total da verdade? Qual de nós é o Senhor absoluto da verdade? A segunda lição é que, apesar de ter passado por tudo isso e ainda ter falado assim, se você disser que tudo isso é mentira, que tudo é uma invenção, nós libertamos você. E ele segue até o final. Não se desmente. Não volta atrás. E aí nós perguntamos: e nós nas nossas posições de fé? Nós somos firmes naquilo que acreditamos? A outra coisa é: como é que uma pessoa tão boa, o Filho de Deus como nós conhecemos, se submete a um sacrifício desse? Que mal que ele fez? Aonde está a misericórdia divina que deixa isso acontecer com o Cristo? E mais uma vez ele se veste de humildade para a nossa reflexão de novo, e assume mesmo sem culpa todas as dores, todas as dificuldades impostas a ele, sem recusa, enquanto nós por vezes pedimos isenção. Nós que ainda temos que aprender, nós que ainda temos que crescer, nós que ainda temos que melhorar, nós que ainda não temos que carregar a pesada cruz e o madeiro. No drama todo que se desdobra, na chamada Via Crucis, no filme do Mel Gibson que passou sobre a paixão de Cristo, existe uma cena fantástica em que Jesus cai e a mãe dele vai ao socorro dele, desesperada, chorando, e ele olha para ela e fala assim: vê como eu enfrento eles agora. E se põe de pé e volta a caminhar. Numa lição fantástica, mais uma vez, de que nós não podemos desistir de nós mesmos, de que nós não podemos desistir dos nossos ideais, nós não podemos desistir da vida. Morrer, muitas das vezes, é fácil. Difícil é escolher viver. Poderia Jesus, segundo ele mesmo,
ter chamado suas legiões de anjos para poder tomar de assalto tudo aquilo que acontecia. Morreu no meio de 2 malfeitores, segundo se classifica, e nós não conhecemos adequadamente o papel de qualquer um desses malfeitores. Mas eu acho que os maiores malfeitores éramos nós que ficávamos do outro lado, acompanhando o processo da crucificação e do flagelo, apoiando. Nós esquecemos desse capítulo e, no entanto, ele, com a sua divina misericórdia, pede perdão por todos nós. E nós temos que tirar daí, mais uma vez, a lição da perseverança na caridade, na fraternidade, na compreensão. Porque nós nos dizemos cristãos. Mas dizer é fácil. Exercitar é que vem na sequência de dizer o quanto nós somos realmente. Quanto nós perdoamos, quanto nós aceitamos, quanto nós compreendemos. Uma parte bonita que se tem nas obras mediúnicas do Humberto de Campos, que ele começa a falar do processo da crucificação, em que os anjos, os espíritos de luz começam a vir para receber Jesus de volta no plano espiritual. Os anjos vão anotando todas as coisas, balsamizando as dores, suavizando. Se a gente pede, às vezes a gente fica assim, será que isso aconteceu? Nós não chegamos aqui com um certo problema de ácido úrico, problema de diabetes, problema de pressão, e começa a pedir para o doutor Bezerra, doutor Bezerra, dá um jeito na minha pressão. E aí sai daqui e fala, olha, minha pressão melhorou. Ou minha dor que eu tinha aqui melhorou. Por que Jesus não teria mérito de receber pelo menos um bálsamo de suas dores? Em meio a essas dores cruciantes, um anjo se aproxima dele e ele diz, busca Judas. E o anjo sai para socorrer o espírito de Judas que tinha acabado de cometer o suicídio. Ele lembra daquele que todo mundo condenou. Não deixe ele só, ajude-o. E nós? Como é que julgamos os que erram conosco? Mais uma lição, mais um ponto de reflexão. Esse drama tinha que acontecer. O grande interesse de todos no processo é, será que isso realmente aconteceu? Primeiro começa a se discutir, será que Jesus morreu na cruz? Então, na morte de Jesus, criou-se diversas teorias. A teoria primeiro que Jesus não morreu na cruz, que morreu foi um irmão gêmeo dele. A outra teoria é que ele não morreu, deram uma droga para ele lá, ele ficou anestesiado, tanto é que um crucificado demorava às vezes dias para morrer, e Jesus morreu em menos de 6 horas. Para quem apanhou a noite inteira, foi flagelado a noite inteira, morreu em 6 horas, acharam espetáculo. Não é possível que ele esteja morto. Não, ele está morto sim. Tudo foi um embuste, tudo foi um disfarce, e ele saiu na calada da noite e foi morar na França com Maria Madalena. A outra teoria é que ele conseguiu escapar pela Rota da Seda e foi parar na Caxemira, para viver lá até os 80 anos, e o corpo dele está lá sepultado. Tem o túmulo de Jesus na Caxemira, com histórico e tudo mais, que ele passou por lá, e etc. e tal. As pessoas se incomodam porque durante o processo da morte dele, disseram que colocaram o corpo lá, mas 2 dias depois, no domingo, que foram buscar, Maria Madalena foi lá, e disse que chegou lá e só tinha um anjo, um homem de branco, e perguntava, cadê o corpo do meu Senhor? Sumiu. Ele não está aqui. E depois tem toda aquela cena, que ele aparece para Madalena, e explica, olha, eu não fui, meu pai não toca em mim. Mas depois tem uma versão que a mãe dele toca, abraça ele, e começa toda essa confusão, e nós vamos varrendo tudo que é o ensino, tudo que passou em termos de reflexão para nós,
para se deter. Se ele veio numa nave espacial, se ele era um ET, se ele era um agênere. Aliás, para nós espíritas, é importante nós sabermos da nossa história. Um dos grandes cismas dentro do espiritismo, porque o cisma não acontece somente na igreja católica, na protestante, etc. Não. Nós também fazemos confusões aqui. E uma das grandes confusões que nós fizemos na França, como espíritas, foi a discussão se Jesus tinha ou não tinha um corpo. E foi um racha danado isso daí. Nós começamos a botar água na fervura lá, e aí o movimento veio aqui para o Brasil para ganhar força. É bom conhecer essa história para saber que nós somos. De novo a gente fica discutindo se Jesus é isso, e a gente esquece do detalhe, esquece da lição, esquece do prazer de viver aquele pedaço do amor dentro de nós, de relembrar do sacrifício, do que foi ensinado, de que nós não viemos aqui simplesmente para aprender a ser maior pelo orgulho, mas sim pela humildade. Eu vou acabar derrubando esse microfone. É interessante no processo porque ele vai nos seduzindo de alguma maneira, não para levar num caminho florido, num caminho plano. Ele vai nos colocando em determinadas armadilhas. E aí entra a parte de que se era tudo uma farsa, se não tinha o corpo, se sumiram, se roubaram o corpo, se os apóstolos esconderam o corpo para ninguém violá-lo, por um respeito e tudo mais, e aí não vem ao caso. Mas o que acontece depois do terceiro dia é que é intrigante. Porque Jesus aparece para os apóstolos numa sala fechada. Eles que estavam escondidos, por quê? Morto. O chefe, o que ia acontecer com os discípulos? Seriam perseguidos? Seriam encarcerados? Seriam crucificados também como traidores? Pedro não chegou a negar Jesus 3 vezes? Ele que pediu para lavar o pé, a mão e a cabeça? Que estava sempre do lado de Jesus? Que era considerado a pedra fundamental do novo processo de esclarecimento da humanidade? Medo, fuga, todos eles. Mas naquela noite, tudo mudou. Mudou porque, vindo Jesus, esses mesmos homens se colocaram em fuga, se juntaram, montaram uma casa de representação chamada Casa do Caminho em Jerusalém, para divulgar a doutrina de Jesus, levar a boa nova aos povos, socorrer os desvalidos e, acima de tudo, provocar em si mesmo as reformas necessárias para poder seguir em frente. A mensagem de Jesus fala sobre caridade, e nós aderimos à caridade como fato principal dentro do Espiritismo, para que ele ganhe vida, para que ele ganhe força. Ele não consiste tão simplesmente em dar o pão, o cobertor, mas estender o coração na hora que nós fazemos isso. Não significa simplesmente nós dizermos que somos cristãos, mas nós exercermos essa cristandade dentro de nós. Não significa simplesmente dizer que acredita em Deus, mas vive com Ele lado a lado, em todos os momentos da vida. Muitas teorias, muitas digressões, muitas discussões, e nós começamos a apontar e dividir o mundo no chamado mundo cristão, que tem mais ou menos umas 150 seitas diferentes, dentre elas a nossa. E começamos a apontar, aquela está errada, essa está errada, aquela está errada. E começamos a verificar que aquele não vai, esse vai, aquele deixa de ir. E surge em nós a crítica. Por que eu vou seguir? Olha ele o que está fazendo. Olha aquilo que faz, deixa de realizar. Não aprende. E aí, para nós, resta só uma questão. Que importa? Que importa os outros? Se temos fé, façamos a nossa parte. Quem te importa ele? Segue-me tu. A missão do crescimento
ela não é coletiva tão somente. Ela fala no individual, a cada um de nós. Não depende do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, do seu tio. Depende única e exclusivamente de você. Ser cristão, muitas vezes, é ser só, é ser abandonado, é ser desprezado, é ser caluniado, é ser desmentido e é sofrer as dores. E essa é a lição do Calvário que Jesus nos deixou. Por isso, vamos abraçar agora a nossa cruz que ainda está pequena e sigamos com ela rumo à luz, que é isso que nos aguarda. Muita paz a todos. E agradecido que somos por tudo que temos e pela oportunidade bendita de estarmos aqui. Agradecidos pela palestra de hoje e que possamos refletir e absorver tudo que nos foi colocado esta noite. E que possamos retornar aos nossos lares com a proteção do nosso Pai e que a luz e seu amor nos envolva, assim como também os nossos familiares. Boa noite a todos.